Você ouve todo mundo falando sobre harmonização facial, que já fez, que quer fazer, ou já viu também algum famoso que fez, mas fica nisso, no superficial, e não entende a fundo o que a harmonização facial quer dizer. Muita gente também acha que a harmonização é um procedimento único, fechado, empacotadinho, já pronto, sabe? Mas na verdade não é bem assim. Eu sou a Júlia Loreto e hoje eu vou contar para vocês o que é a harmonização facial de verdade e mais ainda o que pode influenciar no seu valor. O primordial que você tem que entender é que a harmonização facial é basicamente um nome bonitinho que deram para um conjunto de procedimentos que a pessoa vai fazer, que um profissional vai fazer nessa pessoa com o objetivo de melhorar a sua aparência. E quais procedimentos são esses? Bom, a gente sabe que a estética está em constante avanço, então é coisa nova que surge todos os dias. Tá a importância também dos profissionais estarem sempre se atualizando. Mas os principais procedimentos hoje no mercado são a toxina botulínica, que é o famoso Botox, e com certeza você já ouviu falar. Os preenchimentos com ácido hialurônico, no passado falava-se muito do PMMA, que também é um tópico polêmico que eu posso trazer aqui algum outro dia, e os bioestimuladores de colágeno. Mas não significa que, se você for numa profissional em busca de melhorar a sua aparência, de fazer a harmonização facial, que você necessariamente tem que fazer todos esses procedimentos. É muito importante a gente entender que cada rosto é único, cada pessoa é uma. Então, o primeiro passo de uma boa harmonização facial é uma avaliação. Então a profissional vai te conhecer, vai entender as suas queixas, vai analisar o seu rosto, vai ver o que você precisa e aí sim a gente vai definir quais vão ser os procedimentos que serão feitos. Trazendo um pouquinho mais para a realidade, eu vou dar o exemplo de uma pessoa de 25 anos que busca iniciar o cuidado com o rosto. Essa pessoa provavelmente vai chegar no consultório com algumas queixas pontuais e a gente vai tratar isso associado a alguns procedimentos que podem ser preventivos. A toxina botulínica mesmo é um desses. Já uma pessoa de 40 anos que está começando a se cuidar só com essa idade e já passou por parte do seu processo de envelhecimento, vai provavelmente precisar de um pacote de tratamentos um pouco maior. Tanto para cuidar das queixas pontuais dela, quanto para voltar a dar uma estrutura para aquela face, porque com o passar do tempo é muita coisa que acontece no nosso rosto. A gente perde coxins de gordura, então a gordurinha do nosso rosto é absorvida, dando um pouquinho mais de profundidade em algumas regiões. A gente perde sustentação da face, por isso que dá um pouquinho de aspecto de flacidez. Então a gente vai ter que tratar tudo isso, então vai ser um processo, é realmente um tratamento. Então a harmonização facial não é ir uma vez no consultório e achar que tá lindo, perfeito, que acabou ali. Não, a harmonização é um processo, então quanto mais você faz, mais resultado você vai tendo ao longo do tempo. E tudo isso com o objetivo sempre de manter a naturalidade. É muito importante a gente trazer esse ponto aqui também, porque muita gente associa, eu vou harmonizar o meu rosto, eu vou me transformar. E não é isso, bem pelo contrário. O objetivo de um bom profissional harmonizador, que trabalha com harmonização facial, é trazer um bom resultado para o seu paciente, então que o seu paciente saia contente do consultório, mas que ao sair na rua, as pessoas não percebam que procedimento foi feito, o que foi feito naquele rosto, de tão natural que é. As pessoas só vão saber que a pessoa está mais confiante, que ela está mais bonita, que ela está com um ar de mais descansada, mais jovem. Então isso também é muito importante e tem que ser levado em consideração. Então acho que já deu para entender que realmente a harmonização facial é um universo gigantesco, que ela é composta por vários procedimentos que são associados e que tudo depende de uma boa avaliação inicial para definir o que você vai precisar. Então vamos aos valores. Na segunda parte desse vídeo eu vou trazer os custos da harmonização facial. E eu sei que muitos de vocês devem ter clicado nesse vídeo na intenção de receber um valor específico. Eu falar, a harmonização custa X, mas infelizmente não é assim que acontece. Como eu já disse anteriormente, cada pessoa vai precisar de um tratamento específico, de uma série de procedimentos específicos, e esses procedimentos têm valores diferentes. Mas para tentar deixar isso um pouquinho mais explicadinho e vocês terem uma base ali de como é feita a precificação na maioria dos casos, eu vou trazer alguns exemplos pontuais. Vamos começar pela toxina botulínica, o famoso Botox.
Alguns profissionais precificam com base na unidade. O que isso significa? Quando a gente faz a aplicação do Botox, vamos dar o exemplo do terço médio superior, né? Que seria a testa, a carinha de brava e os pés de galinha. A gente vai fazer alguns pontos, então a gente sempre faz uma marcação de onde vai ser aplicada a toxina e a gente injeta algumas unidades por ponto. Algumas profissionais cobram por unidade e a quantidade de unidade também varia de paciente para paciente, claramente. Outras profissionais vão cobrar por região, então como eu disse, o terço médio superior vai ser X valor. Depois, se você quiser fazer um botox funcional para tratar o bruxismo, vai ser outro valor. Então tudo isso vai depender da profissional que você escolhe e da forma que ela trabalha. Na minha opinião, não é legal a gente cobrar por unidade, porque a gente não vende procedimento. E eu gosto muito de bater nessa tecla, porque ainda tem muita gente que procura as profissionais para fazer um procedimento específico. E tá tudo bem, vai ter gente que vai querer fazer só um preenchimento labial, que vai querer tratar só as ruguinhas, então vai ser um procedimento um pouco mais específico, mais pontual. Mas quando a gente está falando da harmonização como um todo, o nosso objetivo é entregar resultado. Então eu não vou vender para você 60 unidades de toxina botulínica, eu vou te vender o resultado que você vai ter. Então você vai voltar a se olhar no espelho sem as suas rugas. É isso que a gente vende e a gente não pode então cobrar por unidade, a gente vai cobrar por região ou vai cobrar pelo resultado que eu vou te entregar. Mas aí fica a critério do profissional que você escolher realmente. Agora vamos para os preenchimentos. Muita gente tem medo quando a gente começa a falar sobre preenchimento com ácido hialurônico, porque acha que 1 ml de preenchedor vai fazer uma mega transformação. Mas infelizmente não é assim. Quem me dera a gente conseguisse fazer milagre com 1 ml de ácido hialurônico. Para vocês terem uma ideia ali, um sachêzinho de ketchup, aqueles que a gente pega no McDonald's mesmo, tem aproximadamente 7 ml. Então imagina o que é 1 ml, não é quase nada. E os preenchedores, sim, na maioria das vezes são cobrados por seringa, ou seja, uma seringa, 1 ml geralmente, e é cobrado por seringa. Obviamente, a gente tem que fazer aquela avaliação que eu já comentei com vocês antes, e estipular a quantidade de seringa que vai ser necessária para o seu caso, e aí sim a gente vai ter um valor. Na maioria das vezes também, as profissionais conseguem fazer como se fosse um pacote. Então, se você vai fazer um full face que exige 6, 10 ml, até mais algumas vezes, tá? A gente consegue fazer um valor mais em conta, mas isso também vai variar. Voltando para a base desse vídeo, um dos pontos principais que eu já mencionei aqui algumas vezes, é muito importante você pensar em um plano de tratamento. Então não vai ser um único procedimento que você vai ter que fazer para atingir o seu resultado, provavelmente. Eu tô falando aqui na maioria dos casos, tá bom? Mas quando você vai em uma consulta, não necessariamente você precisa fazer tudo que foi entregue para você, né? Tudo que foi passado como recomendação para você naquela mesma sessão. Você pode sim ir distribuindo, fazendo ao longo do tempo, como você se sentir mais confortável. Mas lembrando que você vai ter o resultado completinho ali, então para solucionar todas as suas queixas, se você conseguir fazer tudo que foi orientado para você. Então já deu para entender que a harmonização facial é um mundo gigantesco. Eu falei aqui só de alguns procedimentos pontuais, mas tem muito mais ainda que eu quero trazer para vocês. Lembrando também que tanto o custo que a gente abordou aqui nesse vídeo, quanto o resultado que vai ser entregue para você depende único e exclusivamente da profissional que você está confiando para mexer no seu rosto. É a profissional quem decide o produto que ela vai usar em você, é a profissional que está dedicando o tempo dela para realmente avaliar, observar o seu rosto. Então é muito importante você escolher a profissional certa que você vai confiar para mexer no que é a nossa porta de entrada, o nosso rosto. Então esse foi o primeiro vídeo falando um pouquinho só sobre harmonização facial e entrando nesse mundo da estética que eu sou tão apaixonada e que tem tanta coisa para falar sobre. Eu espero que vocês tenham gostado, quero saber, deixa aqui nos comentários o que você achou, se tem algum tema que você quer que eu traga aqui. E não esqueçam também que eu tô lá no Instagram compartilhando praticamente todos os dias o meu dia a dia, a minha rotina, os bastidores aqui do consultório, vários atendimentos. Então eu te espero por lá e até a próxima!